O trabalho de fazer discípulos é uma grande responsabilidade. Mas Jeová não nos deixa sozinhos nesse trabalho. Está usando bem as ajudas que Jeová nos dá? Você sem dúvida vai gostar muito da próxima série de 3 discursos. Cada orador vai chamar o próximo. O irmão Robert Seranco, ajudante da comissão de redação, vai fazer o primeiro discurso com o tema Sinta a alegria de fazer discípulos. Aproveite a ajuda de Jeová. Ferramentas de pesquisa. Irmão Seranco, será um prazer ouvi-lo. Você acha que é realmente importante fazer discípulos? É tão importante que o próprio Jeová também participa nesse trabalho. E como a gente sabe disso? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Diz: Pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Sem dúvida, é um privilégio trabalhar com o Criador do Universo no trabalho que Ele considera o mais importante na Terra. Jeová nos dá a oportunidade de ajudar as pessoas a se tornar discípulos de Cristo, e isso nos dá muita alegria. Em 1 Coríntios 3, de 6 a 8, nós vemos que nós podemos plantar e regar as sementes do reino no coração das pessoas interessadas. Mas é Jeová quem faz essas sementes crescerem. Mas isso não significa que a nossa parte em fazer discípulos é menos importante. Os nossos esforços para fazer discípulos vão ajudar essas sementes a crescer. E Jeová sabe que quanto mais habilidade nós tivermos para fazer discípulos, mais resultados nós vamos ter e mais alegria nós vamos sentir. Jeová nos dá as ferramentas que nós precisamos para fazer isso. A gente só precisa aceitar essa ajuda, e é sobre isso que essa série de discursos vai falar. Vamos ver sobre as ferramentas de pesquisa que Jeová nos dá, a ajuda de nossos irmãos na congregação e o poder da oração. Cada discurso vai responder a 2 perguntas. Primeiro, que ajuda Jeová nos dá? E segundo, como aproveitamos essa ajuda para ter mais alegria no ministério? Vamos começar falando sobre as ferramentas de pesquisa. Que ajuda Jeová nos dá? Jeová nos deu as ferramentas certas, as melhores, para fazer o nosso trabalho. E, acima de tudo, Ele nos deu o privilégio de usarmos a Sua palavra, a Bíblia, que é a ferramenta mais importante que nós temos. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. E nós devemos fazer de tudo para melhorar nossas habilidades de usar a Bíblia, para ensinar sobre Jeová, sobre Jesus e sobre o reino. E o melhor de tudo é que a mensagem da Bíblia pode realmente mudar as pessoas. Algumas ideias erradas e ensinos falsos estão fortemente entrincheiradas na mente de pessoas sinceras. Mas quando nós usamos a Bíblia com habilidade, nós podemos acabar com essas mentiras. Isso porque a Bíblia pode alcançar os pensamentos e sentimentos mais profundos das pessoas. Uma outra tradução do versículo 16 diz que a Bíblia é útil para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aumentamos a nossa habilidade de usar as Escrituras ao fazer discípulos. E para nos ajudar a fazer isso, Jeová nos deu várias ferramentas que podemos usar em nosso estudo pessoal ou na nossa adoração em família. Nós temos a Watchtower Library, o aplicativo JW Library, a biblioteca online da Torre de Vigia e o guia de pesquisa. Jeová quer que a gente use essas ferramentas com habilidade, a ponto de acontecer o que diz em Provérbios. Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis.
No vídeo a seguir, vamos ver que desafio a Sarah teve que enfrentar ao dirigir um estudo para a Jade. Ela percebeu que precisava melhorar as suas habilidades de ensino e usou uma de nossas ferramentas de pesquisa para se preparar melhor. E ser amigo de Deus. Eu não sei como fazer isso. Fazer amigos? Você fez amizade comigo. Mas dá pra ver você. Mas Deus, amigo? Sério? Mas tem coisas que você pode ver. O que a gente aprende sobre Deus na criação? Muito pouco. Talvez que se sua espécie não evoluir, você vai morrer. Mas isso não ajuda muito. Então, eu não tô falando da evolução. Eu tô falando das coisas que Deus criou. Não vai me dizer que Deus tem uma oficina lá em cima que ele vai criando uma coisa de cada vez. No mundo real, as coisas evoluem. É tudo por acaso. Isso não me diz nada sobre Deus. Eu fiquei sem saber o que dizer. E a evolução não é meu ponto forte. Eu precisava de ajuda. Esse deve ser legal. Muitos cientistas que acreditam na evolução, águas estagnadas, substâncias químicas se uniram espontaneamente. Ai, é complicado. Olha aqui. O que as evidências indicam? Para uma célula sobreviver, DNA, RNA, substâncias químicas sem vida, probabilidade. Mas eu não acho que é isso que ela está precisando. O problema mesmo é fazer amizade com quem a gente não consegue ver. Talvez seja melhor achar algo que fale disso. Um ensinamento falso, bem difundido, priva as pessoas de esperança, dando a entender que a vida humana não tem objetivo. Legal! Esse artigo é muito bom. Ele mostra que nós podemos aprender sobre Jeová com a natureza e que a evolução esconde essas coisas. Então, eu pensei no assunto e dei uma pesquisada. Tá. E acho que você vai gostar muito. Tá. Corre, senta aqui. Ok. Tá. Então, vamos lá? Você viu qual ferramenta a Sarah usou? O guia de pesquisa. Com um pouquinho de pesquisa e paciência, ela encontrou o que precisava. Ela ficou muito animada com o que encontrou e deixou a estudante interessada no assunto. Como nós podemos usar as nossas ferramentas de pesquisa? Você pode usar essas ferramentas para explicar e ensinar assuntos da Bíblia. Assim como a Jade, pode ser que o seu estudante tenha dificuldade para entender algum ensino da Bíblia, ou ele está tentando lidar com algum desafio pessoal. Use as ferramentas que Jeová dá para tentar encontrar alguma explicação ou ilustração que ajude o seu estudante. E você nem precisa fazer tudo sozinho. Você pode ensinar o seu estudante a usar as ferramentas de pesquisa para encontrar as respostas às perguntas que ele tem. Faça o máximo para aprender a usar bem as ferramentas de pesquisa. Com certeza, você já usa o aplicativo JW Library no seu estudo pessoal, na adoração em família ou para se preparar para as reuniões. Mas para usar ele melhor, é bom que você fique sempre em dia com os novos recursos que entram no JW Library. Existem alguns recursos no aplicativo que permitem que você salve a sua pesquisa para usar de novo quando for preciso. Por exemplo, notas e etiquetas. Já sabe usar essas ferramentas? Quer aprender? Vamos ver como. Se você tem o JW no seu celular, abra a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. E acompanhe o tutorial nesse vídeo. Você está usando todos os recursos do JW Library? Vamos ver como alguns estão usando o aplicativo e depois vamos treinar juntos. Eu faço notas na minha Bíblia por muitos motivos.
Pode ser um ponto legal de um discurso, uma ilustração que vai me ajudar a explicar algum assunto para o meu estudante, ou um ponto interessante para eu meditar depois. Eu destaco as palavras principais e depois crio a nota. Vamos fazer isso juntos? Se você tiver o JW Library, abre a Bíblia em 1 Timóteo 2,6. Agora destaque a palavra resgate. E toque no ícone da folhinha com um mais para criar uma nota. Agora digite os seus comentários. Toque no quadradinho que fica na margem para visualizar sua nota. Eu já fiz muitas notas. E as etiquetas me ajudam a encontrar elas depois. Por exemplo, sempre que escuto alguma coisa que acho que seria bom usar no campo, eu crio uma nota e coloco uma etiqueta, como oração, resgate ou últimos dias. Daí, quando eu estou pregando, consigo achar minhas notas bem rápido. Vamos fazer isso juntos? Na nota que você acabou de criar, toque nos 3 pontinhos e depois em editar. Agora toque em adicionar uma etiqueta e digite um nome para ela. Neste caso, digite resgate. Você pode criar quantas etiquetas quiser. Para ver suas etiquetas de novo, toque em Estudo Pessoal. Você pode digitar no campo Buscar ou só tocar na etiqueta. Quando eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia da semana, muitas vezes eu encontro um versículo que eu queria entender melhor. Daí eu dou uma olhada no guia de pesquisa, e aí eu uso algum ponto que eu pesquisei para eu comentar na reunião. Vamos fazer juntos. Você ainda está em 1 Timóteo capítulo 2? Então toque no número do versículo 6. Depois, toque no ícone dos livrinhos, que simboliza o guia de pesquisa. Agora você vai encontrar explicações do versículo. Você pode até copiar uma parte da pesquisa e colar na sua nota. Se você é igual a mim, você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes. Se você acha difícil usar esses recursos, tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, peça ajuda a alguém da sua congregação. Os jovens são muito bons nisso. Segundo, você pode entrar no jw.org, ir até o final de qualquer página, clicar em JW Library, e lá você vai encontrar vários vídeos que podem te ajudar. Como anunciado na reunião anual de 2018, nossas ferramentas de pesquisa estão passando por várias mudanças e vão ficar mais fáceis de usar. Tente aprender a usar todos os recursos que serão lançados. Assim, você vai sentir a alegria de trabalhar com Jeová e usar as ferramentas de pesquisa para fazer discípulos. Agora, o irmão Joe Dellinger, ajudante da comissão de serviço, vai apresentar a próxima parte dessa série de discursos. Sinta a alegria de fazer discípulos, aproveite a ajuda de Jeová, nossos irmãos. A Bíblia fala de uma segunda ajuda que Jeová nos dá para que a gente possa ter alegria na obra de fazer discípulos. Podemos ver que ajuda é essa, lendo 1 Pedro 5,9. Por favor, leiam comigo. 1 Pedro 5,9. Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Que ajuda Jeová nos deu? É a nossa família mundial de irmãos e irmãs. Assim como o exemplo deles nos ajuda a perseverar, o exemplo deles também pode nos ajudar a vencer algumas dificuldades no ministério. Jeová nos deu uma enorme família espiritual, e isso mostra que Ele quer que sintamos alegria em trabalhar junto com nossos irmãos. Talvez você pense, isso é muito bonito, mas será que eu, algum dia, vou ter a alegria de fazer um discípulo? Talvez você já teve vários estudantes, mas nenhum deles progrediu até o batismo.
E talvez você pense, será que eu levo jeito para isso? Ou talvez você seja novo, na verdade, e tenha filhos. E daí você fica pensando, como eu posso tocar o coração dos meus filhos e ensinar eles a amar a Jeová assim como eu? Ou talvez você tenha algum problema de saúde ou está com idade avançada e pense, será que eu ainda posso ter bons resultados no meu ministério? Queridos irmãos, não fiquem desanimados. Jeová pode ajudar você, e essa ajuda está mais perto do que você imagina. Para entender melhor essa ajuda que Jeová dá a todos nós, vamos pensar um pouco no exemplo do apóstolo Paulo. Quando você pensa em Paulo, que coisas vêm à sua mente? Talvez você pense em alguém que trabalhava duro, cheio de energia e que viajou muito no serviço missionário. E a gente sabe que Paulo teve bons resultados no ministério. Mas quando a gente para pensar em todos esses bons resultados, será que Paulo conseguiu isso sozinho? Não. Paulo precisava da ajuda dos irmãos e ele aceitou isso. Por exemplo, lá no livro de Atos, capítulos 16 e 17, nós lemos que Silas estava viajando com o apóstolo Paulo. Durante aquela viagem, na cidade de Filipos, Paulo e Silas tiveram o privilégio de ajudar uma família inteira a se batizar e se tornarem discípulos. E tem uma coisa muito interessante nesse relato da Bíblia. Toda vez que aparece o nome de Paulo, aparece também o nome de Silas. Na verdade, a expressão Paulo e Silas aparece várias vezes nesses dois capítulos. E o que nós aprendemos disso? É claro que Paulo não trabalhava sozinho, ele aceitou a ajuda de outros. Agora uma pergunta para os jovens. Você se lembra de um outro amigo de Paulo que também viajava com ele? Isso mesmo, Timóteo. Eles dois trabalharam juntos para Jeová por uns 14 anos. Paulo tinha muita experiência. Então, será que ele realmente achava que Timóteo podia ajudar ele em alguma coisa? É claro que sim. Por exemplo, quando Paulo já era idoso, ele escreveu ao seu querido amigo Timóteo, faça todo o possível para me visitar em breve. Paulo não era orgulhoso, ele foi humilde e pediu ajuda. Em Atos, capítulo 18, a Bíblia fala de um casal, Áquila e sua esposa Priscila, ou Prisca, que deram muito apoio a Paulo. Eles hospedaram Paulo quando ele estava em Corinto e trabalharam juntos fabricando tendas. Dá para imaginar a alegria que eles três sentiram por trabalhar juntos, não só fabricando tendas, mas também por divulgar as boas novas do reino de Deus. E você sabe o que Áquila e Priscila fizeram depois que Paulo saiu de Corinto? Eles foram junto com Paulo para Éfeso. E lá, Áquila e Priscila usaram a própria casa deles para fazer as reuniões da congregação. Eles continuaram ajudando outros. Em Atos 18, 24, nós lemos que um homem que já era cristão, chamado Apolo, vinha do Egito e chegou a Éfeso, e conheceu Áquila e Priscila. Ele era um homem eloquente e tinha grande conhecimento das Escrituras. Mesmo assim, Apolo ainda precisava de ajuda para entender algumas coisas. O que Áquila e Priscila fizeram para ajudar ele? Atos 18, 26 diz, chamaram Apolo em particular e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Pense um pouco nisso. Aquele casal humilde, fabricante de tendas, não ficou com medo de ajudar um homem como Apolo. Para eles, era como se Apolo fizesse parte da família, e por causa do amor que eles sentiam por Apolo, eles tomaram a iniciativa de ajudar. Já que Paulo gostava da ajuda dos irmãos, o que você acha que ele pensava sobre Áquila e Priscila? Vamos ver na Bíblia o que o próprio Paulo falou sobre esse casal em Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Vamos ver. Romanos 16, 3 e 4 diz o seguinte: transmitam minhas saudações a Prisca, ou Priscila, e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram o próprio pescoço por mim
e a quem não somente eu, mas também todas as congregações das nações somos gratos. Paulo era muito grato pela ajuda de Áquila e Priscila, e ele gostava muito de trabalhar junto com eles. E o que tudo isso nos ensina sobre o apóstolo Paulo? Fica bem claro que Paulo teve bons resultados no ministério porque ele contava com a ajuda de outros. Paulo recebeu a ajuda de muitos irmãos e irmãs, mas quem estava por trás de toda essa ajuda era o próprio Jeová. Queridos irmãos e irmãs, Jeová dá a você e também a mim a mesma ajuda, nossos irmãos. No vídeo a seguir, veja como foi bom para Sara receber a ajuda de outra irmã. Eu já fiz de tudo para levar a Jade na reunião. É toda quinta e domingo e eu acho que você vai gostar. Não prometo nada. Ia ser legal se você fosse. Vou só mandar uma mensagem pra ela para ver se ela vem. Muito bom. Você já tentou levar outras irmãs para o estudo? Acho que não fiz de tudo. Você tá livre amanhã à tarde? Oi, Jade, essa é minha amiga Abigail. Oi, Abigail. Peraí que eu vou ali parar a música. Fazia muito tempo que eu não ouvia nada deles. Conhece essa banda? O quê? Eu assistia todos os shows deles antes de ser testemunha de Jeová. Ah, não. Você gosta desse tipo de música? Tá brincando. Ai, essa bolsa é grande. Eu não acho nada nela. É Abigail? Oh. Ah, minha juventude. Você tinha uma banda? Sinta o sol, o seu calor. Eu amo essa música. Tem até um vinil dela. Então, eu vou viajar semana que vem, mas Ok. vou pedir pra alguém vir dirigir seu estudo. Pode ser? Uhum. Você viu como a Sara aceitou a sugestão que a amiga dela deu? Seguir aquele conselho trouxe bons resultados. Igual a Sara, talvez a gente também precise de alguma ajuda em algum ponto específico do nosso ministério. Por exemplo, na questão de fazer revisitas e estudos bíblicos. Será que algum irmão ou irmã da sua congregação poderia ajudar você a melhorar nesses pontos? Na verdade, todos nós podemos aprender muito com publicadores mais experientes que já têm habilidade na obra de fazer discípulos. E vocês, pais, que querem ensinar os seus filhos a amar a Jeová? Você pode pedir algumas dicas a outros pais e avós que já têm mais experiência. Com certeza, eles vão ficar felizes de contar para você como eles conseguiram criar os filhos na verdade e ensinar eles a amar a Jeová. Já outros irmãos precisam de ajuda especial por causa da idade avançada
ou por causa de algum problema de saúde. Por exemplo, em muitos betéis ao redor do mundo, irmãos idosos ainda conseguem participar bastante no ministério e ter bons resultados. Como eles fazem isso? Os anciãos em Betel designam irmãos mais jovens para escrever cartas e participar no testemunho por telefone com os idosos. Uma irmã chamada Nancy, que tem uns 90 anos, disse o seguinte: "Para mim, o testemunho por carta é mais do que ficar colocando papéis dentro de envelopes. É serviço de campo. As pessoas precisam conhecer a verdade." Que exemplo! Para vocês terem uma ideia, em menos de um ano, um grupo de idosos em Betel fez mais de 1.000 horas de campo. Escreveram mais de 6.000 cartas, fizeram mais de 2.000 ligações telefônicas e enviaram mais de 6.000 publicações. Eles tiveram bons resultados por trabalhar junto com outros irmãos e ficaram muito felizes com isso. Mas é necessário ter humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Nós podemos aprender muito com Apolo. Mesmo sendo eloquente e tendo grande conhecimento das Escrituras, ele aceitou a ajuda que precisava. Essa ajuda foi muito boa para ele e para os outros a quem ele ensinava. Pense um pouco. Será que você conhece algum irmão como Áquila ou Priscila que poderia ajudar você? O que você acha de explicar para esse irmão onde você precisa de ajuda e pedir para que ele te acompanhe na pregação ou num estudo bíblico? Se você já serve a Jeová há algum tempo, será que você poderia ajudar outros? Nós incentivamos você a ser observador e tomar a iniciativa em oferecer ajuda. Se você acha que poderia dar um bom conselho a um irmão, não tenha medo de oferecer ajuda. Quando surgir uma oportunidade, você pode falar com um jeito, algo do tipo: "Posso te dar uma sugestão?" Ou então, "Eu costumo fazer o seguinte." Se você for bondoso e pensar nos outros, assim como Áquila e Priscila, suas palavras e seu exemplo também vão servir de ajuda para os irmãos terem mais alegria ao fazer discípulos. Então, o que nós aprendemos nesse discurso? Primeiro, nossos irmãos são um presente de Jeová para nos ajudar a fazer discípulos. Segundo, quando nós trabalhamos juntos e ajudamos uns aos outros, todos nós podemos ter muita alegria na obra de fazer discípulos. Agora, o irmão Garrett Lush, membro do corpo governante, vai fazer a última parte dessa série de discursos. Sinta a alegria de fazer discípulos, aproveite a ajuda de Jeová, oração. Me ajuda! Com certeza você já ouviu alguém alguma vez gritar isso. Me ajuda! Talvez você mesmo já disse, me ajuda, para Jeová. No Salmo 30, 10, Davi cantou, ó Jeová, torna-te o meu ajudador. Não é só quando estamos em perigo que Jeová nos ajuda. Ele também nos ajuda de várias maneiras, em coisas do dia a dia. Que ajudas Jeová nos dá? Vamos ver a primeira ajuda em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Jeová usa os anjos para dar apoio à pregação no mundo todo. Em Apocalipse 14, 6, João disse o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E não é só um anjo que foi designado para ajudar na pregação. São muitos anjos que nos ajudam. Se os anjos não nos ajudassem, nós poderíamos perder uma oportunidade de pregar para alguém que tem um bom coração quando nós estamos no serviço de campo. A segunda ajuda que Jeová nos dá é o seu Espírito Santo, que nos torna melhores instrutores, para que possamos atrair mais ovelhinhas à verdade. A terceira ajuda que Jeová nos dá são as orações. Jeová quer nos ouvir e trabalhar junto com os seus servos.
Tanto os instrutores como os estudantes precisam da ajuda de Jeová. O Salmo 127:1 diz: "A menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela." A quarta ajuda que Jeová nos dá é a sabedoria. É muito importante nós orarmos para pedir a sabedoria de cima, conforme diz Tiago 3,17. E por fim, Jeová também nos dá força. A força nos ajuda quando nós nos sentimos cansados, desanimados ou temos muito trabalho para fazer. Em 1 Pedro 4,11, Pedro falou sobre a força que Deus fornece. Então, ore a Jeová pedindo ajuda, pedindo sabedoria e a força que você precisa. No vídeo a seguir, veja como a oração pode ajudar um estudante da Bíblia. Isso mostra que, mesmo no céu, Jesus teve que esperar. Então, quando Jesus se tornou rei... Então, Jesus não se tornou rei quando esteve aqui na Terra, nem logo que chegou no céu. Então, como sabemos disso? por que não? Jesus disse que seus discípulos deviam pedir o quê? Então, o que eu sei é que venha o teu reino. Tá falando de algo futuro? Mas como que a gente sabe o que está acontecendo no céu? A gente pode ver a resposta aqui nos textos citados. Ah, sim. Eu só queria te dar uma sugestão. Então, se você se preparasse para o estudo antes, eu acho que... Sem chance. Eu tô sem tempo pra nada. Eu sei disso. Todos estamos. Você não faz ideia. Valeu. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu achava que o estudo era a coisa mais importante para ela. Talvez eu tenha me enganado. As provas finais são semana que vem. É matar ou morrer. Daí, eu lembrei de 1 Coríntios 3,6, que diz que é Deus que faz crescer. Então eu pedi para ele ajudar a Jade e deixei o assunto nas mãos dele. Então, eu queria te pedir desculpa. Tranquilo. Você estava estressada. Mas... no fundo eu sabia que você estava certa. Eu não queria admitir... Deixa quieto. Passou. E se eu te mostrar como eu preparo? Ok. Pode ser? Tá. Obrigada, Jeová. Tá. Ok, eu começo fazendo assim. Como a oração nos ajuda a fazer discípulos? Por favor, vejam Filipenses 1, 9 e 10. Diz assim: "E isto é o que continuo a pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento. Que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo."
Assim como Paulo orou para que o amor dos filipenses aumentasse cada vez mais, com conhecimento exato e pleno discernimento, nós também podemos orar assim pelos nossos estudantes. Ore para que o Espírito Santo ajude você a saber o que fazer e também o seu estudante. Ore de coração e confie que Jeová vai te ouvir. Salmo 65:2 diz: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Em vez de só falar com seus estudantes que eles precisam orar, ensine eles a orar. Orar é muito importante. Aprender a orar vai ajudar o seu estudante a ter uma forte amizade com Jeová. Ore junto com seu estudante e também ore por ele, usando o nome do seu estudante. Confie que Jeová vai responder às suas orações e às de seu estudante. Vamos ler agora Atos 10:9. Pedro foi um ótimo exemplo de uma pessoa que sempre orava. Atos 10:9 diz: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da 6ª. Nesse mesmo capítulo, temos o ótimo exemplo de Cornélio. Em Atos 10, 30 e 31, ele disse a Pedro: 4 dias atrás, eu estava orando na minha casa nesta mesma hora, a 9ª hora, quando apareceu na minha frente um homem com roupa brilhante. Ele disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e a ajuda que você dá aos pobres foi lembrada diante de Deus. Jeová respondeu à oração de Pedro e à oração de Cornélio. Jeová nos deu tudo o que precisamos para termos muita alegria em fazer discípulos. Quando João Batista viu que Jesus estava fazendo muitos discípulos, ele não ficou com inveja. Em João 3, 29 e 30, ele disse: A minha alegria ficou completa. Ele tem de continuar aumentando, mas eu tenho de continuar diminuindo. Mesmo se você nunca teve um estudante que se batizou, você pode ter muita alegria quando ouve que outros fizeram isso. Os anjos nem podem ter estudantes, mas mesmo assim eles ficam muito felizes. Em Lucas 15:7, Jesus disse: Haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Nós também temos muita alegria por termos a Bíblia e várias ferramentas de pesquisa, em forma impressa, eletrônica e até em áudio. Outro motivo de alegria é que temos os nossos irmãos para nos ajudar. Nós podemos pedir dicas a eles e convidá-los para que nos acompanhem no serviço de campo, mesmo que seja por videoconferência ou por telefone. E mesmo sem poder nos reunir fisicamente para as reuniões, nós ainda podemos ver e ouvir os nossos irmãos por vídeo, e isso é muito bom para nós. Então, não esqueça das ajudas que Jeová nos dá que nós citamos nesse discurso. Primeiro, temos a ajuda das orações. Segundo, temos a ajuda dos anjos. Terceiro, a ajuda do Espírito Santo. Quarto, a sabedoria de cima. E quinto, a força espiritual e emocional que Jeová nos dá. E Jeová nos dá tudo isso porque Ele se importa muito conosco e também com nossos estudantes. Nós vamos sentir muita alegria no ministério se aproveitarmos todas as ajudas que Jeová nos dá. E por fim, não podemos esquecer de outra coisa que nos traz muita alegria. Salmo 25:14 diz: A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem e oram a Ele. Que a sua amizade com Jeová e a amizade dos seus estudantes com Jeová traga muita alegria para todos vocês e que dure por toda a eternidade. Muito obrigado, irmãos, por destacarem as ajudas que Jeová nos dá. Chegou a hora de ouvirmos o discurso de batismo. Se você vai se batizar, por favor, preste bastante atenção.
O dia de nosso batismo é um dia de muita alegria. Mas é só o primeiro de muitos. Como você que vai se batizar pode sentir ainda mais alegria no futuro? Você vai descobrir a resposta nesse discurso que tem o seguinte tema: Por que o batismo torna você uma pessoa mais feliz? Ele será feito por um ajudante da comissão de ensino, o irmão William Manafant. Jesus Cristo ensinou muitas coisas aos seus discípulos, incluindo um princípio muito importante. Há mais felicidade em dar do que em receber. Jesus aprendeu isso com seu pai, Jeová, que é o maior exemplo de generosidade. Em Gênesis 1:27, nós vemos como Jeová é generoso. Gênesis 1:27 diz: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto mostra que os humanos são únicos, diferentes de qualquer outra criatura na Terra. Nós fomos feitos à imagem de Jeová. Fomos feitos para refletir a personalidade dele. Jeová colocou dentro de nós a capacidade de imitarmos a ele e sermos generosos, e de sentirmos alegria ao fazer isso. E é um prazer sermos generosos com nossa família, amigos e até com pessoas que não conhecemos. Dar de nós mesmos é muito bom. Só que, se nós queremos ser felizes de verdade, a coisa mais importante que devemos fazer é dar para o nosso Criador o que Ele merece. Abram suas Bíblias em Apocalipse 4:11. Esse texto nos mostra claramente o que Jeová Deus merece. E também nos explica por que Ele merece essas coisas. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Que diz: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Nós existimos porque Jeová nos criou. E é exatamente por isso que Jeová merece de nós glória, honra e poder. E é isso que você que vai se batizar decidiu fazer. Dar a Jeová glória, honra e poder. Nós fazemos isso quando respeitamos o nome de Jeová, obedecemos a Ele e usamos nossa vida, nosso poder, energia e força para fazer a vontade dEle. Ao se batizar em símbolo de sua dedicação a Jeová, você está mostrando para todos que você deu a sua vida para Ele. Você entregou para Deus o seu coração, a sua mente e a sua força. E você tomou essa decisão porque agora você conhece a Jeová e ama a Ele. Saibam que vocês tomaram uma decisão que nos deixa muito felizes. Nós queremos dar boas-vindas a vocês, candidatos ao batismo. O batismo vai te dar felicidade porque você vai ter mais oportunidades de dar de si mesmo para fazer coisas que realmente são importantes. Você vai ter um relacionamento especial com Jeová. E isso permite que você faça a vontade dEle e tenha a aprovação dEle. Você vai ser uma testemunha de Jeová e vai ter a honra de provar para as pessoas que Jeová é o único Deus verdadeiro. Sua dedicação e batismo abrem as portas para você fazer parte de nossa fraternidade mundial, que é um milagre moderno.
Não existe nada em nenhum lugar na Terra que se compare com a parte visível da organização de Jeová, formada por pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Pessoas que realmente amam a Jeová e amam uns aos outros. Agora você tem mais oportunidades do que nunca para receber e dar encorajamento. Por exemplo, pense no encorajamento que você recebe dos irmãos, cumprindo a promessa que Jesus fez em Marcos 10, 29 e 30. Nesses 2 versículos, Jesus garantiu aos seus discípulos que eles receberiam 100 vezes mais do que eles tinham deixado para trás no mundo. E no futuro sistema de coisas, eles iam ter vida eterna. Jesus deve ter ficado muito feliz de ter compartilhado com seus discípulos essa maravilhosa promessa. E os discípulos devem ter ficado muito felizes também. E não é assim mesmo? Nós também ficamos felizes quando ajudamos outras pessoas. Você sempre vai ser feliz se ajudar outros, porque isso agrada a Jeová, independente de você ajudar com muito ou com pouco. Quando você ajuda com a motivação correta, Jeová nunca vai se esquecer do que você faz. Vamos ler juntos Hebreus 6:10. Esse texto mostra que Jeová se lembra do porquê você ajuda outros e do que você faz pelo reino. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que diz: Pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Esse texto mostra que Jeová nunca vai se esquecer do que você faz, porque você faz por amor a Ele. Vamos falar mais um pouco de 2 áreas em que você poderá dar de si mesmo depois do batismo. Primeiro, ao fazer discípulos, e segundo, ao ajudar seus irmãos e irmãs. O modo mais importante de nós darmos em nós mesmos é por pregar e fazer discípulos. A ordem de Jesus de fazer discípulos está em Mateus 28, 19 e 20. Essa ordem não valia só para os cristãos lá do primeiro século, mas para todos os cristãos, inclusive nós que estamos no tempo do fim. Pense um pouco no que está envolvido em fazer discípulos. Nós precisamos pregar e ensinar. E para isso, você precisa de tempo para treinar e participar nesse trabalho. As apresentações que vemos nas reuniões de meio de semana não são complicadas. E ainda bem que elas não mudam muito. Mas para você estar bem preparado e conseguir pregar para as pessoas, você vai ter que abrir mão do tempo que gastava com outras coisas. Para aprender bem uma apresentação, você precisa de tempo. Mas fazer isso vale a pena. É muito bom quando estamos prontos. E é bom lembrar que se você estiver preparado, você vai conseguir dar testemunho em qualquer oportunidade. E precisamos ter em mente que muitos ainda querem ouvir. Por isso que pregamos para todas as pessoas. Elas precisam ouvir as boas novas, aceitando a mensagem ou não. Então, não fique desanimado quando alguém não quiser aceitar. Continue pregando e você vai ser abençoado. Quando você prega, você está participando no trabalho mais importante que existe hoje: divulgar o reino de Deus. Uma profecia que está em Mateus 24, 14. E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você vai estar obedecendo a ordem de Jesus de pregar as boas novas do reino, mesmo quando as pessoas não quiserem ouvir.
Você não pode controlar as pessoas, mas você não vai deixar de pregar essa mensagem que salva vidas. Quem for sincero vai aceitar a verdade. Tenha coragem e confie em Jeová e na ajuda do Espírito Santo. O seu trabalho vai ser bom para você pessoalmente e também para quem ouvir você e aceitar a verdade. O apóstolo Paulo nos disse em 1 Coríntios 3:9 que quando participamos do ministério, nós nos tornamos colaboradores de Jeová. Já pensou nisso? Jeová dá a oportunidade para nós, humanos imperfeitos, de sermos colaboradores dele, de ajudar no trabalho que ele considera importante. A sua fé e a sua esperança ficam mais fortes quando você fala a outros sobre Jeová e sobre o reino dele. Lembre da verdade simples, mas poderosa, que encontramos em Provérbios capítulo 11, versículo 24. E ela se aplica em sentido material e espiritual. O texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, que diz: Há quem dá generosamente e acaba com mais. Outro se nega a dar o que deveria e acaba na pobreza. Não importa o quanto você dá para Jeová, você sempre vai receber mais de volta. Você não vai ser mais generoso do que Jeová. Isso não é ótimo? Sempre participe bastante no trabalho de pregação. E isso vai te dar verdadeira felicidade. Quanto mais você participar, mais feliz você vai ser. Se esforce para participar na pregação toda semana. Além disso, pense seriamente se você pode servir como pioneiro auxiliar ou, quem sabe, como regular. Pergunte para um pioneiro o que ele acha do trabalho dele. Você vai ver como é bom. Quando você se esforça para fazer mais para Jeová, você vai ter experiências maravilhosas e vai ser muito abençoado. E quando você participa com frequência no trabalho de pregação, você melhora a sua habilidade em usar a Bíblia, iniciar conversas e usar o kit de ferramentas de ensino. Assim, você vai gostar mais do seu ministério. Quando você é bom em alguma coisa, normalmente você gosta de fazer aquilo. Se esforce para melhorar a qualidade do seu ministério. E assim, sua alegria também vai aumentar. Um modo de aumentar nossa alegria é por participar em várias modalidades na pregação. Testemunho público, de casa em casa, testemunho informal, por telefone ou por cartas. Além disso, você pode melhorar a sua habilidade em usar a Bíblia, ou tablet, ou celular, para mostrar textos e vídeos. Tire tempo para treinar as apresentações modelo e como usar o kit de ferramentas de ensino. Você precisa treinar para conseguir achar a informação que você quer e daí usar isso na pregação. Mas é verdade que falar sobre a Bíblia com alguém que você não conhece pode ser um desafio. Por quê? O motivo é que alguns têm uma personalidade mais reservada do que outros. Nós vamos entrevistar agora a nossa irmã Lorraine Jackson. A irmã Lorraine está no serviço de tempo integral especial há muitos anos e já acompanhou seu marido Jeffrey em várias designações. Irmã Lorraine, de início, quando você aprendeu a verdade lá nas Ilhas Fiji, quando era mais jovem, o que você pensou sobre ter que pregar? Irmão Melephant, eu sempre fui tímida e reservada. E eu lembro que, quando eu aprendi que Jeová espera que a gente pregue, eu fiquei empolgada. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei apavorada. Eu sabia que isso envolvia ter que ir na casa de pessoas que eu nem conhecia e falar com elas sem ser convidada. Sendo que tudo o que eu queria fazer era ficar quieta no meu canto.
Eu acho que muitos irmãos e irmãs sentem a mesma coisa. O que te ajudou a participar mais no ministério? Acho que a coisa que mais tem me ajudado é orar pedindo a ajuda de Jeová. Eu sempre peço a ajuda de Jeová para lidar com os meus desafios. O desafio de falar a coisa certa, o desafio de não mostrar medo, nem no meu jeito, nem na minha voz. O desafio de lembrar do texto certo e de usar ele do jeito certo. E o de ficar calma quando alguém é grosseiro comigo no ministério. Obrigado pela sinceridade. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer é: o que te dá alegria no ministério? As coisas que mais me dão alegria são aquelas que eu preciso da ajuda de Jeová, como conversar com pessoas que eu não conheço direito sobre Jeová e a Bíblia, e ver o brilho nos olhos das pessoas quando elas leem ou entendem um texto da Bíblia pela primeira vez. Isso me dá muita alegria. E também ajudar um estudante a vencer um problema e poder ser amiga deles. Eu vejo o poder e a ajuda de Jeová nessas coisas. E eu só tenho a agradecer a Ele. Isso é muito encorajador para nós, irmã Lorraine. Minha última pergunta é: por que você acha bom participar de várias modalidades no ministério? Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu sou muito grata a Jeová por poder participar em várias modalidades do ministério, porque isso me dá a oportunidade de ajudar outros a conhecer a Jeová e ser amigos dele, e porque assim eu tenho a chance de trabalhar com Jeová e de aprender a confiar mais nele. Eu acho que o ministério ajuda, principalmente quem é tímido, a também pensar nos outros, a pensar em Jeová, em Jesus, nas pessoas em geral, e não focar tanto nas próprias limitações. É verdade que eu ainda sou bem reservada e tímida. E quem me conhece sabe que tem dias que eu só quero ficar na minha e não conversar muito. Mas o ministério tem me ajudado a controlar minha timidez e também tem me treinado para aceitar outras designações. Eu tenho certeza que todos, inclusive quem é tímido, podem ter alegria no ministério, desde que a gente confie em Jeová e na ajuda dele. Muito obrigado, irmã Lorraine, por compartilhar com a gente a sua experiência. Jeová está pronto para nos ajudar se confiarmos nele e nos esforçarmos de verdade para darmos o nosso melhor na pregação. Outro modo de nós darmos de nós mesmos é por ajudar nossos irmãos na fé. Paulo falou disso em Gálatas 6:10. O texto diz: então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Você faz parte de uma família muito bonita. Use de coração o seu tempo, sua energia e os seus recursos para ajudar seus irmãos na fé. Pense em seus irmãos da congregação e tente ver se você consegue ajudar alguém de maneira prática. Pergunte-se: será que tem alguém na congregação que eu possa ajudar, talvez dando uma carona, ou indo no mercado, ou pagando uma conta? Ou você pode visitar um idoso e dar uma ajuda prática para ele. Nós precisamos nos interessar de verdade pelos nossos irmãos e ser uma fonte de encorajamento para eles. Nós também precisamos apoiar nossos programas de ajuda humanitária. Desastres naturais, infelizmente, acontecem, sem falar de doenças, pobreza e outras coisas. E como é bom ver nossos irmãos se colocando à disposição para ajudar outros irmãos em necessidade, não é? Em 2 Coríntios 8, 1-4, Paulo elogia muito a generosidade dos irmãos na Macedônia. E veja por que Paulo se sentia grato.
2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da bondade merecida de Deus que foi concedida às congregações da Macedônia. Mesmo sob a aflição durante uma grande prova, a imensa alegria e a extrema pobreza deles fizeram transbordar as riquezas de sua generosidade, pois o que eles fizeram foi segundo seus recursos. Sim, sou testemunha de que foi até mesmo além de seus recursos. Eles nos suplicavam insistentemente, de sua própria iniciativa, pelo privilégio de dar bondosamente para participar no serviço de ajuda aos santos. Os irmãos na Macedônia tomaram a iniciativa em ajudar a sua família espiritual, apesar de eles mesmos terem pouco. Esse é um ótimo exemplo para nos motivar a ser generosos e estar prontos para ajudar nossos irmãos no que for preciso. Lembre, existem vários modos de sermos generosos. Com isso em mente, vamos entrevistar a irmã Penny Pierce. Irmã Pierce, você criou filhos, passou décadas no serviço de tempo integral especial e visitou vários países com seu marido, o irmão Guy Pierce, que era membro do corpo governante. E assim como Dorcas, a irmã é conhecida por ser generosa e por fazer muitas boas obras. Irmã Pierce, o que motiva a irmã a ajudar outros? Bem, a resposta para mim está em 1 Crônicas 29:14, que diz: Pois tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, tudo que eu posso dar, na verdade, vem de Jeová. E agora, com essa pandemia do coronavírus, nós estamos vendo como o povo de Jeová é muito generoso. Os irmãos dão de seu tempo, energia e atenção para conversar uns com os outros, inclusive por videoconferência. Os mais jovens e os mais velhos mostram seu amor, fé e confiança. E eu pensei como Jeová tem feito coisas maravilhosas no meio dessa pandemia. O que você disse realmente é verdade e muito encorajador. Irmã Pierce, por favor, nos conte o que aconteceu quando você hospedou irmãos e irmãs durante uma campanha especial de pregação. Bem, já tivemos a oportunidade de ajudar os irmãos na prática. Alguns anos atrás, quando os nossos filhos ainda moravam com a gente, nós hospedamos 30 irmãos que iam pregar para refugiados. A casa tinha só um banheiro. E eu gastei o dinheiro que eu tinha para comprar comida para todo mundo. Então eu não tinha mais dinheiro. Mas a gente não contou isso para ninguém, porque eu sabia que eles também não tinham dinheiro. Mas mesmo assim foi muito bom. Quando eles foram embora, nós tínhamos mais comida do que quando eles chegaram. Aquela comida alimentou a nossa família até o final do mês. Mas eu perguntei para um dos meus filhos se ele não estava preocupado com aquela situação. Ele disse: eu sei que você tem um jarro de farinha e de azeite. Daí eu fiquei tranquila. Jeová com certeza abençoou a irmã. E como a irmã encara o que fez para ajudar os irmãos que foram lá pregar? Para mim, essas ajudas que eu dei não foram nada demais. Mas muitas vezes, elas acabavam tendo um grande impacto nos outros. E aí que você vê que você teve o privilégio de trabalhar com o Espírito Santo. Eu não fiz nada, foi Jeová quem fez. Parabéns, irmã Pierce. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a irmã. Como ajudar outros tornou você uma pessoa mais feliz? Jeová sempre nos dá uma recompensa 100 vezes maior. E ela nem sempre vem da pessoa que ajudamos, mas ela vem. Jeová nos promete em Atos 20:35, há mais felicidade em dar do que em receber. E para ser sincera, às vezes eu me sinto mimada por Jeová. Nós queremos dizer muito obrigado, irmã Pierce. Jeová com certeza tem abençoado muito a irmã por sua generosidade e hospitalidade. Quando nós ajudamos nossos irmãos, nós os achegamos a eles. E é muito bom quando sentimos o amor dos nossos irmãos. E foi assim que os cristãos de Jerusalém se sentiram quando eles receberam a ajuda que eles precisavam dos irmãos em Corinto. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 11 a 14.
Nesse texto, o apóstolo Paulo fala dos sentimentos dos irmãos em Jerusalém para com a generosidade dos irmãos em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 11 a 14. E vejam o que Paulo escreveu. Em tudo, vocês estão sendo enriquecidos para praticar todo tipo de generosidade, a qual, por nosso intermédio, produz agradecimentos a Deus. Porque esse serviço que estão prestando não somente suprirá adequadamente as necessidades dos santos, mas também se tornará uma abundante fonte de agradecimentos a Deus. Eles, ou seja, os santos em Jerusalém, glorificam a Deus, pois esse serviço de ajuda prova que vocês são submissos às boas novas a respeito do Cristo, conforme declararam publicamente, e que são generosos na sua contribuição para eles e para todos. E com súplicas a favor de vocês, eles expressam que os amam, por causa da extraordinária bondade imerecida de Deus para com vocês. Os irmãos em Jerusalém glorificaram a Jeová não só porque receberam uma ajuda material, mas porque os irmãos em Corinto, que na maioria eram novos na verdade, deram aquela ajuda motivados por amor. A verdade estava no coração daqueles cristãos, e isso fez eles ajudarem os irmãos em Jerusalém. Por isso, todos estavam felizes e sentiam o amor de Jeová. Então, vocês, candidatos ao batismo, vão se alegrar ao perceber que Jeová está feliz com os seus esforços. Provérbios 19:17 mostra o que Jeová acha quando ajudamos os que precisam. O texto diz: quem mostra favor ao pobre, empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Já pensou nisso? Emprestar para Jeová? Quando ajudamos nossos irmãos em sentido material ou espiritual, Jeová vê isso como se estivéssemos emprestando para Ele. E você não vai conseguir ser mais generoso do que Jeová. Quando uma pessoa ajuda e reanima outros, ela mesma é ajudada, exatamente como diz o texto de Provérbios 11:25. A pessoa generosa prosperará, e quem reanima outros será ele mesmo reanimado. Hoje, você está feliz, porque está dando sua vida para Jeová, para servir a Ele para sempre. E nós estamos felizes com a sua decisão. Se esforce para continuar sendo uma pessoa feliz, por fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar os outros, tanto no seu ministério como na congregação. Jeová vai te recompensar de maneiras que você nem consegue imaginar. Então, como servo dedicado de Jeová, viva agora e para sempre, de um modo que reflita a verdade fundamental que Jesus ensinou. Há mais felicidade em dar do que em receber. Obrigado, irmão Manafant. Neste ano, os procedimentos para o batismo vão variar de acordo com o local. Muitos de vocês estão assistindo ao congresso em casa. Outros talvez estejam reunidos em um salão do reino. De qualquer modo, os anciãos já tomaram as providências de acordo com as circunstâncias locais. E após o término dessa sessão, os candidatos poderão ser batizados. Vamos cantar juntos o Cântico 79. Logo após, os candidatos ao batismo vão ter a chance de fazer uma declaração pública de sua fé. Um ancião fará as 2 perguntas aos candidatos do batismo e, em seguida, uma oração. Podem ter certeza de que Betel está na expectativa de receber dos superintendentes de circuito os relatórios desses batismos. Então, vamos todos nos levantar e cantar juntos o Cântico 79. Ensine-os a se manter firmes.